E o livre mercado? Como é que fica o livre mercado nessa crise? É, Vai ser abalado? o livre mercado nessa crise, né, o fundamentalismo de mercado, aquela ideia da autorregulação, eu acho que ela está absolutamente superada. Né? E, de fato, essa ideia que vinha da escola de Chicago, de Friedman, Posner, né, esses grandes economistas, todos os prêmios Nobel, diga-se de passagem, ela data da década de 60 e se instalou nas duas últimas décadas do século passado. Infelizmente, o que o livre mercado ele provoca é um problema social gravíssimo, que é a exclusão. E sem cuidar, sem zelar pela exclusão, o mercado não pode ser totalmente livre, porque ele acaba se pervertendo, ele acaba se transformando num instrumento de subjugação do forte, do poderoso, em relação ao fragilizado. Isso o telespectador tem que ter muita ciência e fazer reflexão a respeito disso, porque nós estamos num país periférico do capitalismo. Né? Por mais que o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, tenha dito que o Brasil é um país importante, o que a gente vê no Brasil são problemas sociais gravíssimos, que eles têm que ser atendidos, eles devem necessariamente ser harmonizados, senão a gente vai entrar numa situação muito lamentável, muito triste. Ou de subjugação, de opressão dessa gente simples, excluída, ou de um confronto mesmo. E as duas alternativas são absolutamente abomináveis. Não é? Se você vê os números, a Getúlio Vargas, antes da crise, e eu queria até fazer um parênteses aqui para elogiar o trabalho do Marcelo Neri, que professor de lá, que tem desenvolvido aí um trabalho fantástico a respeito do levantamento dos dados da cidadania, da exclusão social. Ela apontou ano passado, 2008, que o Brasil tinha 19,7% de exclusão social, abaixo da linha de miséria. Isso significa 36 milhões de pessoas. Né? Eu paro para pensar e tento imaginar 36 milhões de pessoas. Imagina o contingente... Vivendo com menos de R$1 por dia. Exatamente. E o pior, abaixo, em situação de miséria extrema, que é uma situação mais agravada, abaixo da linha de miséria, você tem 5,9% da população. Ou seja, dá um total de 10 milhões de pessoas. Ou seja, tem 10 milhões de pessoas numa situação caótica, né, na base do igual a $1 por dia. É péssimo o que está acontecendo. Né? Felizmente, e nesse aspecto é louvável, né, existem esses programas governamentais como a Bolsa Família, que de uma forma ou de outra, não obstante ela não dá pesca e não a vara, né, ela pelo menos atende imediatamente essa população que tem que ser atendida. Eu acho que o esforço global é para a preservação dos direitos humanos em todas as suas dimensões. Né? Atender tanto a nível individual a liberdade das pessoas, mas garantir a nível coletivo a dignidade da população. E, nesse sentido, a dignidade da própria humanidade. Esse é o esforço, essa é a meta que nós temos que procurar. A história nos mostra que, em momentos extremos, normalmente as ações devem ser extremas, mas não necessariamente ações irresponsáveis e que demandem um prejuízo futuro. Nesse momento, a flexibilização de leis trabalhistas seria algo que no futuro traria prejuízo para o nosso país? Eu não acho que as ações devem ser exatamente extremas, né? Porque a pretexto de defender a pátria, né? Esse era o lema do Hitler, por exemplo, né? Que foi um anticristo, se a gente pode dizer dessa forma. Esse era o lema do Stalin, né? Defendendo lá o comunismo. Enfim, todo o regime de força se pautou na defesa contra o inimigo invisível para se legitimar e tomar medidas absurdas, né, em que pese os direitos humanos, tanto a nível individual quanto a nível coletivo da sua população. Eu penso que as ações têm que ser racionais, elas devem ser pensadas, devem ser bem colocadas
E a flexibilização dos direitos trabalhistas, na medida em que elas promovem os direitos trabalhistas, eu não vejo nada de extremo nesse sentido, né? O que eu vejo extremado é você flexibilizar numa relação individual, patrão, empregado, onde o empregado tem que se submeter. Agora, uma flexibilização negociada através dos sindicatos, enfim, algo onde existe um equilíbrio de forças e, de fato, pela autonomia da vontade, as partes coletivamente possam chegar a um bom senso para preservar o posto de trabalho do maior número de pessoas possíveis, isso é fundamental, né? Isso não tem nada de extremo, isso tem de muito bom senso. Ricardo, peço sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.